Então tá, começamos. Bom dia a todos. Obrigado pelos que conseguiram chegar aqui e vencer o trânsito, né? A gente vai fazer essa palestra, essa apresentação, esse bate-papo de novo sobre a relação de fraudes e pagamentos instantâneos, né? A gente fez esse bate-papo no primeiro dia da Febraban, um bate-papo bacana e provavelmente vai sair diferente hoje. Mas enfim, me apresentar, sou o Pablo, sou o diretor de canais da FICO para a América Latina. A FICO e a DOC tem uma parceria muito sólida no que tange a prevenção a fraudes. A gente vem trabalhando bastante tempo em como melhorar a aceitação, reduzir prevenção a fraudes nos clientes da DOC. É um trabalho contínuo, é um trabalho que não é só de tecnologia, é um trabalho de processos, de procedimentos, né? E nesses últimos anos, pagamentos instantâneos, nesses últimos 2 anos, pagamentos instantâneos têm ganhado muito a nossa pauta. Mas antes de começar, vou deixar o Armando se apresentar. Boa. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu sou o Armando, eu sou responsável pela Business Unit de Risk dentro da DOC, tá? Então, quando a gente olha a DOC é quebrada em 4 unidades de negócio. Uma unidade de negócio é Risks, que é onde a gente olha desde a parte de onboarding, monitoramento transacional, banking, card, acquire, né? E também no final ali toda a parte de PLD. Então a gente acaba olhando na linha de meios de pagamento, a gente acaba olhando de maneira cross todos os produtos e serviços, né? Para a parte de monitoramento, a gente tem uma parceria muito forte com a FICO, né? Então acho que esse é um dos grandes pontos aqui. A gente acaba usando a solução que a FICO utiliza e fornece para a gente, mais a parte de serviço gerenciado da DOC. Então a gente acaba tendo uma solução muito robusta, onde a gente acaba compartilhando e tendo informação de dados de todos os clientes da DOC para modelos de inteligência artificial, para a utilização da avaliação de comportamento, nessa parte toda de monitoramento transacional, tá? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, sobre meios eletrônicos de pagamento, pagamentos instantâneos, né? Tudo aquilo que a gente vendo no mercado e também aquilo que nós vemos trabalhando em conjunto, né, para mitigar, e aquilo que a gente pode também, obviamente, fornecer não só para clientes DOC, mas também para clientes que querem utilizar somente a plataforma de risco, querem somente esse tipo de serviço, porque tem o processamento ou tem o serviço ou dentro de casa ou com outro player de mercado, tá? Só para dar uma referência para quem não conhece a FICO ou não sabe exatamente como a FICO trabalha no mercado de prevenção à fraude, a FICO é conhecida no mundo pela capacidade de tomada de decisão de crédito. A FICO entrou no mundo de prevenção à fraude, mitigando o risco de crédito em meios de pagamento. Esse mercado cresceu muito para a companhia. Hoje a FICO tem um maior consórcio global de prevenção a fraudes em meio de pagamento, com mais ou menos 9.000 bancos conectados. Em torno de 60% dos cartões de crédito do mundo estão conectados a esse consórcio mundial da FICO de prevenção à fraude. A DOC está conectada, aqui no Brasil muitos clientes conectados. Isso dá em torno de 2,6, 2,8 bilhões de cartões de crédito conectados online com a FICO, tomando decisão em tempo real. Por que essa informação é importante? Porque essas ferramentas da FICO são baseadas em tecnologia de rede neural, né? Ou inteligência artificial, ou como machine learning, tem muitas definições sobre isso. Uma das coisas que faz mecanismos de machine learning e rede neural funcionar muito bem é a quantidade de informações que abastecem esses modelos. Então a FICO tendo 9.000 bancos, 2,8 bilhões de cartões abastecendo os modelos, isso faz com que os modelos de prevenção à fraude da FICO sejam os melhores do mundo. A gente tem uma continuidade do desenvolvimento, mas a qualidade de dados e a continuidade de dados que chega é enorme. E isso faz com que esses produtos funcionem muito bem para a detecção de comportamento. Daí eu vou só fazer essa introdução para a gente poder entender um pouquinho qual é o nosso contexto de pagamentos. A gente sempre fala o seguinte, que as ferramentas de prevenção à fraude baseadas em rede neural e machine learning, elas não são ferramentas de detecção de fraude, são ferramentas de detecção de comportamento. Então tudo que a ferramenta que a DOC tem com tecnologia FICO, ela está lá para detectar o que é um comportamento normal de um cliente. Tudo que não é um comportamento normal precisa ser olhado, é olhado pelas ferramentas, é olhado pelos processos que a DOC monta
para entender se isso é risco, é fraude, se isso precisa ser aprovado, precisa ser mitigado, precisa ser investigado e como isso realimenta o processo de aprendizado dos modelos neurais. Então a gente está falando aqui não está falando de regras, a gente não está falando de entender como é que a fraude acontece, a gente está falando de entender como é que o mundo normal funciona, como é que as pessoas se comportam usando o seu cartão e agora usando pagamentos instantâneos também. Por muitos anos, se não é hoje ainda, a rede neural da FICO foi a maior rede neural do mundo, o maior número de usuários do mundo. Obviamente que agora há muitas redes com muitas pessoas conectadas, mas a gente ainda está falando que são quase 3 bilhões de contas conectadas a isso, olhando o transacional full time dessas contas. É muita qualidade de dados para ser olhado. Aqui no Brasil a gente vê esse fenômeno, né, Armando, de meios de pagamento substituindo ou complementando, né, a gente não fala substituindo porque os números não mostram que está substituindo, meios de pagamento mais conhecidos como com crédito, que são os cartões, né, ou que seja o débito também, mas tem um crédito atrelado a ele, e começa esse desafio. Esse arranjo é diferente, não é igual, e a gente começa essa discussão que a gente está trazendo para vocês aqui hoje, né? Como que se olha esse mundo através dos olhos de machine learning, aprendizado de máquina, e como é que se detecta a fraude. Acho que vou passar o slide para a gente ter uma discussão. Esse slide aqui é muito bacana, porque ele dá uma visão concreta da importância do crescimento de pagamentos instantâneos aqui no Brasil. Essa é uma tendência que deve crescer no mundo inteiro. Os países que têm alguma tecnologia de pagamentos instantâneos têm visto esse crescimento aí estrondoso. O Pix aqui no Brasil ele foi lançado no primeiro trimestre de 2021. A gente está falando só para pagamentos, tá? Não a totalidade. Ele já tomou 7% do mercado de pagamentos. A gente saltando aqui, e o crescimento é muito rápido, a gente saltando aqui para o primeiro trimestre de 2023, a gente vê que o Pix representa 35% dos pagamentos do país. A gente não vê uma queda significativa ainda dos pagamentos usando outros meios de cartão, mas se a gente somar a participação de pagamentos de cartão de débito e crédito hoje no Brasil, já é 1% menos do que os pagamentos usando Pix, né? Então aí começa a nossa discussão, começa a ficar agora importante analisar a fraude, porque o mundo que a gente analisa é aqui. E aqui é um esforço muito grande que as empresas colocam para fazer prevenção à fraude. O Pix ele é um arranjo que foi montado com muita segurança, mas a gente está vendo outros tipos de fraude, né? Então essa é a discussão hoje aqui. Você, Armando, quer fazer algum comentário em cima disso? Boa. E complementando um pouco do que você colocou, né, justamente essa questão que a gente tem a visão de um pouco de migração, né? Migração das transações de cartão de crédito, débito para o Pix. Realmente os números têm ali um pouco da sua migração, mas o que a gente vê é muito que o que a gente vem vivendo continua-se tendo um número relevante, obviamente, de cartão de crédito e débito, mas o Pix ele tá entrando como um adendo em relação a valores. Então, na verdade, o que os clientes vinham utilizando também cartão de crédito, eles acabam entrando com o Pix, mas não deixam, obviamente, de usar o contexto do cartão, né? E olhando sobre esse prisma, né, especificamente aqui em relação ao Pix, qual que é o grande ponto que a gente vem trabalhando e vem olhando muito no mercado, né? Principalmente as mudanças que vem tendo também de regulação. Então, a gente tem toda uma parte de segurança aqui. Então, o grande ponto para mim, quando a gente olha no contexto de Pix, é ter uma capacidade de avaliar não só a utilização do Pix pelo cliente que tem dono da conta, mas também avaliar a conta com contexto até de cash-in, né? Então aqui a gente também precisa entender como que aquela conta recebe os recursos, né? Não só como que ela distribui aqueles recursos. Então aqui é muito importante a gente ter capacidade de manejo, eu vou colocar assim, de parametrizações e de curva de mudança, porque a gente tem que olhar tanto o cash-in quanto o cash-out e tem também as mudanças de regulação que vêm acontecendo. Então, vou dar um exemplo aqui, o Banco Central já está lançando aí, vai ter o Pix parcelado, enfim. Então, como que a gente também consegue ter soluções que se adequam rapidamente a essas mudanças? Então, a gente também vem trabalhando muito
para se antecipar nessa questão, né, para que a gente possa deixar o mercado em um ambiente mais seguro. Obviamente, a gente falou muito da parte de modelos aqui, de inteligência artificial, né, que a gente acaba utilizando. Isso entra também nessa discussão, porque o modelo avaliando o comportamento, diferente da transação, ele dá para a gente também uma segurança de adaptação daquilo que a gente precisa utilizar, né? E além disso, super importante realmente é ter a visão 360 do cliente, né? Então, assim, não somente uma questão do Pix, mas entender também a parte de Pix, a parte de utilização de outros meios de pagamentos, débito, crédito, TED, DOC, boleto, enfim, né? Ter essa visão 360 do cliente, além de toda a parte cadastral, né? Então, quando a gente olha hoje muito o contexto de Pix, provavelmente vocês estão no meio ali de prevenção, vocês acabam avaliando muito essa questão também de contas laranjas, enfim, contas de passagem, toda essa parte vou chamar aqui de prevenção à lavagem de dinheiro, que transcendem um pouco esse mundo transacional, né? A gente entra mais um pouco ali para o mundo do onboarding, né? Então, não vamos entrar naquela discussão do que a gente precisa olhar no onboarding, enfim, mas como é que também nesse mundo transacional a gente também consegue avaliar e ter dados e informações que ajudem a gente, inclusive, a identificar esses tipos de fraude, né? Então, um exemplo para vocês a gente tem, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o DICT, consulta de infrações, tudo isso que você pode usar, inclusive no onboard também, para algumas tomadas no transacional, para algumas tomadas de decisões, né? Toda a questão cadastral, e aí vou dar um exemplo aqui, né? Aquelas contas que são contas que foram abertas e estão inativas num certo período e começam a transacionar num comportamento já estranho, tudo isso a gente consegue olhar, né? E ter uma mitigação nesse contexto transacional, né? E o importante, além dessa parte de suspeita, né, porque aqui até então a gente faz uma avaliação no contexto de suspeita, é como que a gente consegue confirmar esse contexto, né? Como que a gente consegue ter uma avaliação rápida, que dê uma experiência boa para o cliente e que dê uma certeza para a gente realmente que é o cliente que está usando. Então, junto com a parte de monitoramento, inteligência artificial, dados e visão 360 do cliente, realmente como que a gente consegue ter um contato rápido com o cliente, né, para ter essa assertividade, né? E aí entra também a importância realmente também de soluções que são integradas nesse contexto transacional, onde você possa conectar com o cliente da maneira como o cliente melhor responde a gente, né? Tem cliente que é via um voice bot, tem cliente que responde mais o SMS, tem cliente no Brasil principalmente que o WhatsApp funciona muito bem, por exemplo, né? E tem aqueles outros clientes que não, precisa de uma central de atendimento, enfim, precisam confirmar, precisa ali ter todo esse ponto. Então, como que a gente olha toda essa camada, coloca tudo isso embedded e coloca uma solução que seja performática, uma solução que eu digo não só tecnologia, mas de processo, que seja performática e que dê uma melhor experiência para o cliente. Eu acho que essa questão da visão 360 é fundamental, porque quando a gente fala de ferramentas de prevenção à fraude, a gente sempre vê, principalmente no Pix, a gente vê uma abordagem do tipo, vamos colocar restrição de horário, vamos colocar restrição de valor, vamos colocar restrição de movimentação, mas a gente não ouve a preocupação de olhar o cliente. Como é que esse cliente se movimenta com o dinheiro dele? Quando é crédito, quando é débito, quando é Pix, quando a chave do banco A, do banco B, do banco C. É o mesmo cliente se movimentando. Ele tem um comportamento que pode ser detectável. Quando a gente divide isso e olha uma regra e permite que ele faça ou não faça alguma coisa, primeiro, a gente não está personalizando a análise desse cliente. Segundo, que a gente não está aprendendo nada. Então, quando a gente fala que um cliente pode transacionar um valor à noite e outro não ao dia, a gente está deixando de aprender como ele se comporta à noite e como ele se comporta ao dia. Como ele se comporta com a chave A, B ou C. A gente sabe que os clientes hoje têm contas em várias instituições, digitais ou não, e a gente sabe que ele se comporta diferente com o cash in, cash out, dependendo da instituição. Então, a gente, olha, eu tenho a conta digital do banco A para fazer isso, do banco B para fazer aquilo. Um faz gastos altos, outro gastos baixos. E essa capacidade de não entender como o cliente se comporta prejudica muito a nossa capacidade de fazer detecção de fraude. Outro ponto interessante quando a gente muda a forma de pagamento, para o cliente tudo é pagamento, né? Ele está fazendo o pagamento de uma conta. Mas a gente tem uma diferença muito fundamental aqui em relação ao arranjo, que aqui no cartão de débito e crédito, o arranjo tem uma forma de ressarcir o cliente. Então, o cliente nunca é exposto. Sempre existe a capacidade do arranjo de retribuir o cliente à fraude, ou seja, de recompensar o cliente da fraude ocorrida. Então, aqui a fraude é absorvida pelo arranjo e não pelo cliente. Quando a gente vai para o Pix, essa lógica se inverte.
O arranjo não precisa ser ressarcido, porque a fraude nunca é dele, mas a fraude é sempre do cliente. Ou seja, o cliente sempre é responsável pelo pagamento realizado. Num momento de fraude, esse ressarcimento, o cliente tende a abordar as instituições financeiras com esse pensamento aqui. Eu quero que você pague a minha fraude, eu quero que você pague o meu scam. E o arranjo do Pix ele não é montado para isso. As instituições não têm o cash no chargeback, não tem esses mecanismos que tem aqui, e isso acaba ficando a responsabilidade do cliente. A grande discussão aqui é que isso bateu no Banco Central. Os clientes não querem este arranjo, não é bom para a gente como consumidor que não haja nenhum tipo de mecanismo. A gente vai falar um pouquinho disso para frente, mas a FICO fez uma pesquisa que a gente vai mostrar aqui, que os clientes ignoram esse fato e realmente colocam a responsabilidade nas instituições financeiras pela fraude que acontece. E a fraude acontece de formas distintas aqui. Né? A Armando estava comentando, aqui a gente tem fraude no sistema, aqui as fraudes são sociais, né? Na manipulação do usuário, né? Em relação... Tem outras fraudes que a gente nem colocou aqui, o Armando comentou muito bem. Esse cliente também paga boleto, né? Esse cliente também faz TED. Então, existem outras camadas aqui que a gente precisa proteger o cliente e a instituição que faz isso, o cliente tende a ter uma fidelidade, isso as nossas pesquisas mostram, mas a gente não pode quebrar isso individualmente. E quando a gente quebra, é pior para a gente, em termos de capacidade de entender comportamento e detecção, né? Boa. E só complementando um ponto aqui, Pablo, eu acho que tem um tema aqui que é legal a gente abordar quando a gente fala do pagamento instantâneo, nessa questão da responsabilidade, né, enfim, do arranjo e que o Pix não tem, que é justamente um pouco do que as instituições precisam fazer com os clientes, que é ajudar os clientes a entenderem o esquema também, né, eu digo o seguinte, é ensinar tanto da parte de mercado financeiro, como exemplo, mas também de como as fraudes acontecem. Porque quando a gente olha a parte de pagamentos instantâneos, muito do que vem acontecendo é cliente que acaba caindo num golpe, ele não entende ali, não conhece ali um pouco do que está acontecendo nessa questão de fraude realmente no mercado. Então, como que as instituições financeiras também atuam passando essas mensagens para os clientes, ensinando os clientes ali como eles podem também se proteger e atuar como um terceiro fator de autenticação, eu vou chamar assim, né? E ele fazer parte de todo esse ecossistema realmente de prevenir, né? E de mitigar o risco como um todo, tá? Eu acho que super importante a gente sempre ter isso em mente também, que é como que a gente consegue ter esse tipo de comunicação e essa troca com os clientes, tá? Legal. Eu vou passar esses dados aqui, porque são dados importantes. A FICO divulga anualmente uma pesquisa sobre tendências e como que a fraude acontece. A gente divulgou esse ano, o relatório está disponível, depois a gente pode compartilhar com vocês. Inclui Brasil, inclui América Latina, mas inclui outros países, Europa e América do Norte também. O que é bacana é que dá um panorama global de como é que a fraude está acontecendo e para onde ela está caminhando. Isso nos ajuda a montar estratégias. Aqui em relação aos gestores, né, o que eles enxergam sobre o que precisa ser feito. Então, vocês veem números muito grandes que estão relacionados a criar mecanismos que respondam muito bem à detecção e mitigação da fraude. Aqui a gente está falando de identificação, mas que criem mecanismos que não afetem a autorização. Que é uma discussão que a gente já vem tendo muito tempo em meios de cartão. Eu falo pouco tempo, mas nem tão pouco tempo assim. A gente conseguiu quebrar esse paradigma de que é necessário se expor à fraude. A gente tinha muita instituição no Brasil e no mundo que tinha o orgulho de ter fraude zero. Fraude zero significa autorizar pouco significa perder dinheiro. E a gente tem dados do consórcio americano, por exemplo, que mostram que financeiramente se perde mais dinheiro com falso positivo do que com fraude. Então, não ter fraude é como emprestar dinheiro sem querer se expor à inadimplência. Qual é a melhor forma de não se expor à inadimplência? É não emprestar. Não emprestar. E aqui é não autorizar. E no Brasil a gente tinha muita instituição que tinha o orgulho da fraude zero. Então, a gente conseguiu quebrar esse paradigma, a gente vem nesse conceito, acho que por uns 4, 5 anos, a FICO bateu muito nisso, precisa autorizar. A gente está aqui para autorizar, a gente ganha dinheiro autorizando. E a gente se depara um pouquinho com a questão do Pix, onde tem esse conceito, vamos autorizar, e autorizar
a qualquer momento, e a gente começou a ver fraude do lado do usuário. Quando isso as instituições não sentiram inicialmente, porque elas não tinham obrigações financeiras com autorização sem nenhum critério, ou seja, o critério ficava do lado do cliente. E essa redução de falso positivo, ela começa a aparecer aqui como um fator importante. Uma das primeiras coisas que a gente olha ou vem quando a gente começa a falar de prevenção de fraude de meio de pagamento são as diferenças do meio de pagamento cartão. Quando a gente fala de pagamento, o cartão, o débito, o crédito, ele é um meio de pagamento cash out, né? Ou seja, o dinheiro sempre sai em direção a alguém. E a gente detecta a fraude exatamente nesse momento. Detectando a fraude no cash out, a gente tem a capacidade de bloquear esse pagamento ou comunicar com o cliente, botar um hold, seja o que for, e evitar que esse dinheiro chegue ao destinatário, né? No Pix, a fraude não funciona muito bem assim. A detecção de fraude, ela é muito mais eficiente na detecção do cash-in. Quando esse dinheiro que sai dessas contas, ele entra em alguma conta. E a razão disso é que o sistema, tecnicamente, ele é muito bom e os clientes os fraudadores acabam usando contas reais, né? Usam o próprio sistema, sem nada de errado, contas laranjas. E aí a gente pensa, moxa, vamos fazer uma detecção, então deve ser contas falsas, CPFs falsos. Não, são pessoas verdadeiras que recebem dinheiro para abrir suas contas e são usadas para o transporte desse pagamento. Então não há nada de errado com o cash out, né? A gente olha o cash out do jeito que a gente olha o cash out, porque não há nada errado. A gente tem tido muito sucesso no cash-in, quando o dinheiro entra nessas contas, né? E aí entra para um ponto da nossa discussão que vem muito conectado à capacidade de resolver fraudes e à capacidade de se adaptar a essas ameaças. Hoje o Pix, ele não passa por nenhum sistema de prevenção à fraude. Esse é um ponto principal da discussão que a gente está tendo aqui. O Pix, tecnicamente, ele é tão bom que criou-se essa ideia de que as transações de pagamento por Pix não precisam ser atravessadas em nenhum tipo de ferramenta. E a gente perdeu completamente a capacidade de detectar, aprender, prevenir e criar mecanismos de resolução dessas transações Pix, né? Então hoje a gente está vendo que quando a ferramenta DOC já tem essa capacidade, a gente colocou esse ano, né? A FICO acabou criando, algum tempo atrás, uma patente para outra finalidade, há uns 10 anos atrás, de perfilamento e detecção de perfilamento de alias de contas. Contas que teriam números aleatórios conectados a ela, mas não seriam necessariamente ela. Quando a gente traz isso para o contexto Pix, o que é isso? Chave. As chaves são alias conectados a contas, né? E a FICO criou modelos analíticos em rede neural que tem a capacidade de detectar comportamentos normais de chaves independentes da conta e da conta também. Isso caiu como uma luva no Pix, o modelo foi desenvolvido, a gente está fazendo ativação agora no Brasil e já existe o consórcio de prevenção à fraude em Pix, detectando o comportamento dessas chaves. Como é que isso funciona? Como é que isso funcionará? As transações Pix precisam passar por dentro da ferramenta, senão não há como detectar isso. Senão a gente fica detectando só no call center, né? É isso. A gente só fica ouvindo as fraudes lá do call center. E aparentemente são transações absolutamente normais, né? E aí veio essa necessidade aí de... Não sei se você quer comentar alguma coisa aqui, Armando, desse contexto? Não, eu acho que entrando nessa linha que você colocou, eu acho que o grande ponto aqui, e é um pouco do que você tinha comentado até na primeira vez que a gente fez aqui o painel, é realmente a capacidade de a gente inverter a visualização entre eu quero identificar o fraudador. Não, a gente quer, obviamente, identificar o fraudador, mas eu quero muito mais conhecer o meu bom cliente, porque esse que é o grande ponto, né? Exato. Então, assim, eu identificando o meu bom cliente, eu estou realmente dando uma experiência legal, eu não estou impactando esse meu bom cliente, né? E, invariavelmente, eu estou identificando aquele que é realmente o meu cliente fraudador, é realmente quem eu tenho que impactar. E essa questão toda de passar o Pix, de ter os modelos, que são os modelos que a gente vem colhendo os bons resultados, e obviamente esse negócio ele é vivo, então a gente acaba trabalhando na questão do aprimoramento, é justamente nesse sentido, né? A gente conseguir ter a visibilidade realmente de quem são os meus bons clientes que estão naquele comportamento para aquele tipo de transação e que dê para a gente ali uma assertividade melhor, para no final a gente trabalhar nesse balanço, né? Entre fazer negócio
né? E realmente prevenir ali a fraude e dar uma segurança maior para o cliente nesse contexto. Né? Esse é um ponto muito importante, porque geralmente estratégias de prevenção à fraude, elas detectam o fraudador e tratam todo o resto do mesmo jeito. A gente tem que começar a tratar o bom cliente, detectar o bom cliente e tratar o fraudador do mesmo jeito. Né? Isso muda tudo, porque senão a gente acaba colocando mecanismos de fatores de autenticação para prevenir os maus, mas a gente espere os bons. Impacta os bons. Impacta os bons, exatamente. Os bons é que no final do dia acabam pagando a conta e eles são tratados como somente os caras que não fazem fraude. E essa não é uma abordagem de negócio, né? Uma abordagem mais técnica. Esse outro slide aqui, ele mostra, isso é parte da pesquisa, ele mostra o que os usuários acham disso. O que os usuários acham da fraude quando ela acontece em meios de pagamento, sabendo que as instituições não têm nada a ver com isso. Eles discordam completamente dessa afirmação, de que as instituições não têm nada a ver com a fraude ocorrida no Pix. Muito pelo contrário, eles acham que a maioria dos usuários, e isso é pesquisa recente desse ano, né, atribuem à instituição financeira a responsabilidade para a resolução de fraudes, seja ela de qualquer natureza, né? Seja de scam, seja de fraude social, seja acho que a mais expoente é a do sequestro, né? Emblemática, né? Emblemática, porque obviamente é emblemático mesmo, mas existem outras situações de fraude social, de engenharia social, e que acabam acontecendo fraude, né? No final do dia o Pix é como dar uma nota de R$100 e a pessoa ir embora. Ninguém é responsável por isso a não ser você mesmo, pelo ato que você fez. Mas não é exatamente assim que isso é visto, né? E isso tem impactado, eu não vou ler aqui para vocês, mas ele tem impactado diretamente as instituições a ponto dos usuários encerrarem suas contas quando a instituição não tem atitude de resolução de fraude em Pix. Né? Algumas fraudes são realmente muito grandes, são valores expressivos, e o usuário sai da instituição, e é uma tendência muito grande, a aquisição de cliente é muito alta, o custo de aquisição de cliente é muito alto, e não dá para perder cliente por uma tecnologia que aparentemente vai ser a tecnologia dominante em meios de pagamento. Né? Então a capacidade de adaptação que a gente viu no slide anterior é uma preocupação muito grande dos gestores de prevenção à fraude quando fala em meio de pagamento, justamente com a razão desta razão aqui, onde os usuários não estão aceitando ou entendendo por que eles precisam ter a fraude quando eles transferem um Pix e por que o banco resolve tão rapidamente quando a fraude acontece no cartão de crédito. Bom, Banco Central, tudo isso que a gente falou não bate nas instituições, as instituições passam e isso bate no Banco Central. O Banco Central sentiu a demanda por dar uma resposta a essa ânsia dos usuários de terem algum mecanismo no arranjo que os proteja ou que trabalhe em benefício daquele que teve a fraude, que está usando o sistema. Então, houve essa resolução muito, muito recente, sobre o compartilhamento de informações de fraude entre as instituições. A gente está vendo isso agora, não foi implementado, a implementação para novembro, né? Novembro. E muito provavelmente as estratégias de prevenção de fraude em cima de Pix, nós vamos estar trabalhando em cima dessas bases muito, muito brevemente. O que é o grande ponto aqui? Essas bases de informação de fraude, elas partem da detecção. Elas partem da informação de detecção de fraude. E o que volta a gente para a casa anterior do jogo. A gente precisa criar mecanismos de detecção de comportamento, alertas em relação, aprendizado de como é que a fraude acontece, porque senão essa resolução vai ser inócua, né? Não vai ter nenhum tipo de efeito prático e não vamos ter informações relevantes a não ser contas, CPFs diretamente, mas isso são informações que não geram necessariamente aprendizado aí eu vou voltar de inteligência artificial, de machine learning para detecção de comportamento. Então esse é um ponto principal. Eu diria que aqui ele é um dado a mais para o nosso modelo de aprendizado. Eu acho que
Esse é o grande ponto. Claro que aqui é super importante a preocupação do Banco Central em relação a como vem acontecendo as fraudes, o quanto que também vem aumentando a fraude no meio de pagamentos. Mas é exatamente o que o Pablo colocou, né? Todos os participantes vão se conectar aqui, mas se não tiver uma boa detecção, acaba sendo inócuo. E quando você consulta aqui também, como que você traz isso para o seu modelo de comportamento, traz isso para o seu monitoramento transacional e utiliza essa informação como uma informação que realmente que seja útil, né, para você utilizar ali com o seu cliente. E o grande ponto também, e aí é importante no que a gente falou, no poder de capacidade de adequação, capacidade de time to marketing, das mudanças, de tudo aquilo que vem vindo também via ou regulação ou necessidades de mercado. Esse é um ponto super importante, porque quando a gente olha o nosso contexto DOC e FICO, a gente sempre está preocupado com esse contexto e a gente sempre estamos integrados com o que tem de novo, tanto de dados quanto de informações, ou até de perspectivas novas de mercado. Então, muito que a gente vem trabalhando, como nós temos também serviços aqui que são as a service, não só para quem tem processamento com a DOC, tem o banking na DOC, enfim, é realmente a segurança e a capacidade de fornecer um serviço onde do lado do cliente ele vai ficar preocupado com o negócio. Toda essa parte de adequação, evolução, tratamento de normativas, enfim, a DOC já faz, já provê. Então isso facilita também, dado que a gente sabe que as instituições sempre vai ter um backlog, enfim, um roadmap de adequação do sistema. Então aqui a gente acaba também se antecipando a isso para todos os nossos clientes, né? A DOC usa uma tecnologia da FICO chamada Adaptive Analytics. A ferramenta ela tem duas camadas de analíticos. Uma camada que vem do consórcio global. Como é que a fraude acontece no mundo, no Brasil? No Brasil a gente tem uma capacidade muito grande de geração de dados. De outro lado, existe essa tecnologia chamada Adaptive Analytics. Cada cliente, quando ele faz a sua transação, seja no cartão, seja no Pix, essa informação ela é adicionada no perfil dele. Então, um determinado cliente começa a gastar mais à noite, ou mais ao dia, ou mais numa chave, ou mais num determinado produto, essa informação vai moldando o comportamento dele. Para quê? Para que a hora que um cliente transferir R$10 num Pix, eu consiga saber que é muito mais fraude do que outro cliente transferindo R$5.000 num Pix. Por quê? Porque isso foge do comportamento dele. No momento que a DOC entra em contato com esse cliente, fala, cliente, é você, olha, não tá batendo, você pode confirmar. E essa confirmação isso chega também no Adaptive Analytics. E ele aprende, e o modelo de rede neural começa a falar, bom, esse cliente tem esse perfil de comportamento, ele realmente compra com Pix no iFood às 13h30 da manhã, então amanhã eu não vou perguntar de novo para ele, e isso está incorporado no modelo, no perfilamento, e o Falcon acaba tendo, que é a ferramenta que a DOC usa, o que a gente chama de hiperpersonalização de decisão. Ou seja, cada cliente, podem ser milhões de clientes, na verdade são bilhões no mundo, né? Cada um tem a sua individualidade, o seu modelo analítico único, que fala o que é o perfil de comportamento deste cliente, o que é o perfil de comportamento normal deste cliente. E essa ferramenta, essa capacidade é que acaba gerando para a DOC, primeiro, para a ferramenta de comunicação automatizada, o contato com o cliente, e num segundo nível é o que escala os chamados abertos que a DOC vai investigar. Então, das milhões de possibilidades, o que a DOC está investigando é o que provavelmente é fraude, né, para mitigar essa fraude. Uma vez que a DOC mitiga, a resolução dessa fraude se incorpora no modelo matemático de novo. Então, quanto mais esse processo acontece, mais a gente sabe como a fraude se dá e mais a gente tem capacidade de prevenir. O que no final do dia significa isso? Significa a capacidade de prevenir fraude no dia zero. Porque a gente sabe o que não é fraude. Tudo que não é aquilo deve ser fraude. É diferente da gente receber uma fraude, barrar a fraude, criar uma regra para não ter a fraude no outro dia, mas as fraudes não acontecem mais assim. Quando elas vêm de uma vez só. E no outro dia elas não vêm de novo. É diferente daquela fraude continuada que a gente tinha. E por que isso é importante? Porque no Pix, para a gente ter isso aqui funcionando, a gente não sabe ainda como que as fraudes acontecem. Provavelmente nem os fraudadores, esse é um processo de descoberta deles e nosso. Só que a gente não quer descobrir depois deles, né? A gente quer descobrir antes, mitigar e prevenir que esses usuários tenham essa... E o Armando falou uma coisa muito, muito correta. Quando a DOC coloca isso, ela já coloca isso. A DOC tem mais de 250 emissores. Quando a DOC coloca isso para um emissor novo,
ela já está trazendo toda a bagagem de aprendizado dos 200 emissores, 250 emissores. Então a DOC tem um consórcio DOC de prevenção à fraude, de comportamento de como é que funciona o débito, o crédito, o PIX. E isso se incorpora rapidamente, significa que novas chaves, novos clientes, novas contas que chegam, eles já têm um grau de detecção muito alto, muito diferente do que o mercado teria a partir do dia zero. Perfeito, né? a partir do dia zero. Esse que eu acho que é a grande importância aqui. Exatamente. Bom, do meu lado, eram esses comentários. Não sei se você quer fazer mais um comentário antes da gente abrir para perguntas? Acho que é isso. Acho que é um pouco do que a gente queria passar aqui para vocês, pessoal. Agora abrir para pergunta. Vocês têm alguma pergunta? Não? Boa. Então, obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, estamos obviamente disponíveis aqui para conversar com vocês, explicar um pouco mais no detalhe o que a gente tem, como a gente fornece, como que a gente pode ajudar vocês nesse contexto de risco aqui como um todo. Então é só procurar a gente aqui no stand da DOC. Tá? Obrigado. Obrigado. Pergunta? Boa. Eu vi que a parte de risco toda voltada para a parte de cartões, agora vocês estão olhando aí a questão do PIX, né? Vocês olham também para a parte de recebíveis de crédito, outros tipos de recebíveis ou não? Pode ser feito. E ele é feito de forma mais customizada. Por quê? Porque o recebível de crédito, as variáveis, dependendo de onde vem, que crédito é, data de vencimento do crédito, taxa de antecipação, tudo isso varia. Aqui é muito fixo, né? Então, a parte fixa, a gente consegue fazer isso em escala. Os recebíveis, o boleto, a antecipação de crédito, a análise de onboarding, o risco de onboarding, tudo isso varia de acordo com o processo da empresa que está fazendo. Então não é padronizado empresa por empresa. O que a gente tem? A gente tem os modelos que analisam isso, mas a gente precisa customizar não é a palavra, mas a gente precisa entender como é que as variáveis que alimentam esses modelos entram. E uma vez feito isso, dentro da DOC, pode ser feito esse processamento. Então a DOC hoje tem análise de fraude em todo o ciclo, né? A gente está focado muito aqui no transacional, que é o volume, né? Mas todo o ciclo do onboarding até a finalização do ciclo existe esses modelos similares para fazer essa detecção. Né? E o que é importante, e aí olhando a questão dos recebíveis, é que no final a gente acaba conseguindo olhar o tipo de evento que vai fazer um cash-in naquela conta, que são o contexto dos recebíveis. E nesse contexto a gente consegue fazer a avaliação, por exemplo. Obviamente que tem os tipos de recebíveis, aí são os eventos que a gente conecta na plataforma para a gente poder criar as estratégias ali e entender o comportamento daquele recebível e tomar as decisões. Tá? Então a resposta, na verdade, é sim, olhando sempre no contexto do recebimento daquele valor. E quando a gente fala do recebível, tanto recebível quanto transacional, a gente está falando de informação financeira e não financeira. Então a gente pode sim tomar uma decisão baseada em informação não financeira. Um exemplo de tomada de decisão não financeira. Vou pegar o exemplo do cartão aqui. O cliente ligou para o call center, pediu para trocar o endereço de entrega e na meia hora seguinte pediu a segunda via do cartão. Isso é uma informação de fraude não financeira, que precisa impactar a autorização do cartão, por exemplo. Então essa mesma lógica se aplica. O que é transacional financeiro e o que é transacional não financeiro. Como o recebível foi originado, como é que ele é acreditado, qual é a conta. Então isso tudo é o conjunto 360 que o Armando estava falando que precisa ser olhado. Provavelmente não é uma variável única que vai ser usada para tomar a decisão. Esse conjunto de variáveis vai gerar um risco nessa entrada de recebível, por exemplo, e dependendo do seu apetite de risco, você vai tomar uma decisão ou no encaminhamento desse recebível, que é aceitá-lo, não aceitá-lo, botar em quarentena, confirmar, enfim, aí tem vários caminhos. Né? Perfeito. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bom. Aproveitando esse tema de cash-in, queria saber se tem algum estudo utilizando os dados de Open Finance compartilhado para apresentar a conversão de prevenção à fraude com isso. Por exemplo, em vez de eu limitar um horário para o cliente transacionar, eu sei o quanto que ele transaciona em todos os bancos para ver se tem um comportamento estranho. Já tem algum estudo já concluído com isso, alguma POC? Aqui no Brasil, que eu conheça, não. A gente tem muito poucas bases nesse sentido. Isso é uma discussão muito boa, porque a hora que a gente vai fazer isso, por exemplo, a gente precisa que isso esteja no opt-in do cliente para a gente fazer. Eu desconheço um banco que está pedindo isso, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem a resolução do Banco Central, compartilhamento de informação, e que faça sentido ter isso,
Eu vejo como algo, quase como algo natural para que isso aconteça, né? Mas hoje eu realmente desconheço. Boa, é porque o consentimento é algo muito novo para o cliente, então ele tem insegurança de passar os dados. Hoje você falar consentimento para o cliente, ele fala, pô, vou compartilhar meus dados, mas qual o objetivo, qual a finalidade? Exato. Então acho que o banco que conseguir fazer isso vai sair na frente para ter os dados, tanto preventivo quanto inovar com outros produtos. Não tenho dúvida. Perfeito, perfeito. O que a gente vê muito do Open Finance é muito na questão do onboarding, né? Pra você facilitar ali a captura de experiência, a captura de documentos e dados, enfim. E para a parte de iniciação de pagamentos, né? Você começa um pagamento aqui, você debita direto no banco lá e entra o opt-in. Agora, realmente, essa questão de movimentação e comportamento nos outros bancos é algo realmente diferente. Só esse opt-in já é uma seleção natural, né? Porque o fraudador não vai dar opt-in, né? Eu não daria. Mas só isso já é um bom indicador, né? De, por exemplo, escorar a qualidade de uma conta, a qualidade de um cliente, a qualidade de uma chave. Bacana, o cara está seguindo os passos aqui, já escora ele lá para cima, aquela escoragem entra como uma variável de mitigação do risco de transacional também, né? Boa, legal, obrigado. Boa. Legal. Obrigado. Pergunta livre. Boa. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia. Bom dia.